Se você tá aqui é porque você precisa ouvir essa mensagem. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito sensível no meio cristão e muita gente tem muita dúvida sobre isso, e é a riqueza. Existe um estigma muito grande no meio cristão que é um cristão não pode ser rico, que é a maior falácia da face da terra, é a maior mentira que já existiu. A riqueza em si não é um problema, o dinheiro em si não é um problema. O que a Bíblia fala sobre esse tema é que a idolatria do dinheiro, isso sim é o problema, isso sim é o inimigo. Agora, você ser rico, você ser próspero, não tem nada a ver. Não é um pecado você ser próspero, não é um pecado você ser rico, não é um pecado você ter dinheiro. Muito pelo contrário, faz parte da bênção. Deus é um Deus de abundância. Deus é literalmente o dono do ouro e da prata. Tudo que existe de riqueza vem de Deus. Tudo que existe de bom no mundo vem de Deus. Então assim, não faz sentido nenhum alguém que é cristão, que se chama de cristão. Eu, inclusive, sou cristão, tá? Então, não faz sentido ninguém que é cristão realmente falar que ter dinheiro, ou ser próspero, ou ser rico é um pecado, ou que não, a gente tem que ser pobre, tem que ser, sabe, escasso, tem que gostar da miséria. Não existe isso em nenhum lugar da Bíblia. Tô aqui para desmistificar isso. E assim, se você olhar para os grandes nomes da Bíblia, né, citar grandes aqui como Davi, como Salomão, né, como rei Davi, como rei Salomão, como, poxa, o próprio José, todos eles, nenhum desses aí deixou de ser rico. Todos eles foram prósperos, com muita abundância. Inclusive Salomão foi o homem mais sábio da história toda, da história humana, e um dos, se não o mais rico, o mais próspero da história da humanidade. Então assim, e ele era um cara muito sábio e muito próximo de Deus. Ele era um filho de Deus. Davi, o cara chamado de segundo o coração de Deus, é um homem chamado segundo o coração de Deus, o cara era 100% conectado com Deus, amigo de Deus, ele foi um dos reis mais prósperos de Israel, então assim, né, de Judá. Então assim, cara, não faz sentido nenhum você que é cristão, ou você que fala sobre o cristianismo e ao mesmo tempo fala que um cristão não deve ser rico, ou um cristão não pode ter prosperidade, ou é pecado ser cristão e rico. Não existe isso em nenhum lugar na Bíblia. Agora, o problema é o que a gente chama de ambição egoísta, né? Uma ambição egocêntrica. Quando você busca o dinheiro, você idolatra o dinheiro, você coloca o dinheiro em primeiro lugar, busca isso acima de Deus e você usa a sua riqueza só para conquistar coisas para você, de maneira egocêntrica, de maneira egoísta, só conquistando coisa para você, coisa material, coisa supérflua, porque daí sim, isso sim é pecado. Porque isso é o amor ao dinheiro. Isso é você usar o dinheiro só para você. Quando na verdade Deus nos dá riqueza, Deus nos dá prosperidade não para nós mesmos, mas para a gente conseguir abençoar pessoas, expandir o reino de Deus, servir ao próximo. É justamente para isso que o dinheiro serve. Por isso que o dinheiro não é um fim, não é o objetivo final, é simplesmente um meio. É dom daqueles que amam a Deus, é um dom dos filhos de Deus. É prosperidade, é um dom, sabe? Não é uma coisa ruim, é bom. Te dá segurança, te dá autoridade, te dá capacidade de poder abençoar e ajudar. Então o dinheiro em si não é ruim. O amor ao dinheiro sim. Quando o dinheiro é conectado à natureza humana, ao nosso próprio egocentrismo, né, ao nosso egoísmo inato, daí sim o dinheiro se torna algo ruim, né? Você tem que buscar o dinheiro não necessariamente pelo dinheiro em si, mas por ter mais formas de abençoar, de expandir o reino de Deus, entregar essa administração dos recursos que Deus te entregou para expandir o reino de Deus, para servir pessoas, para ajudar. Isso sim, é assim que um cristão deve ver o dinheiro. Não como, nossa, vou acumular a riqueza para eu ter mais, para eu conseguir comprar minha casa, meu carro, meu jato, comprar minha viagem. Não é isso. Se você tá pensando só eu tendo dinheiro, isso é um problema. Isso é um forte indicador de que talvez você tá olhando para sua riqueza como sua, somente sua, só para usar para o seu benefício próprio, e aí você tá se tornando um egoísta, tá usando o dinheiro para egoísmo, né, para coisas que só envolvem você e não ao próximo, não ao reino de Deus. E daí você pode estar caminhando em uma linha meio tênue entre o bem e o mal, né? Aí sim você pode estar caminhando rumo ao pecado. Agora, se esse não é o caso, você busca sim riqueza, se você busca prosperidade, mas isso tudo em prol do reino de Deus, isso tudo em prol de abençoar e servir ao próximo, claro, de conquistar suas coisas, de conquistar seus sonhos, mas tudo com Deus na frente sempre, Deus acima de tudo, reino de Deus e a justiça de Deus acima de tudo, e dinheiro sendo somente uma consequência disso para, obviamente, conquistar suas coisas, seus sonhos, seus objetivos, mas expandir o reino de Deus, servir ao próximo, daí sim, é justamente isso, é bíblico. E você pode ver até Abraão, pai da fé, né, o pai de multidões. Abraão teve prosperidade, Moisés teve prosperidade, são incontáveis nomes da Bíblia que a gente pode citar, que foram grandes nomes da Bíblia, grandes homens de Deus, grandes pessoas usadas por Deus que tiveram prosperidade. Então a prosperidade não é ruim. Esquece esse estigma. Se você é cristão e tem medo de dinheiro, tem medo de ser rico, tem medo de ser próspero,
ou abomina a prosperidade, abomina a riqueza, sabe, abomina a abundância, sai disso daí agora. Quebra esse estigma agora, porque isso daí não é a realidade. A realidade é, quem é cristão não só pode, como deve ser próspero. É importante a gente ter pessoas cristãs com abundância, com dinheiro, sabe, pessoas cristãs de verdade, amigos de Deus na política, né? Um meio tão sujo, um meio cheio de coisas ruins. É importante ter pessoas com princípios, com valores, com moral cristã, com ética, né? Com sabedoria divina, né? Com uma conexão com Deus de verdade. É importante a gente ter pessoas em posições de destaque que são amigos de Deus, que são realmente cristãos. Sabe, é importante a gente ter milionários, multimilionários, bilionários cristãos. Tem quantos aí que são ímpios, né? Entre várias. São ímpios, são pessoas que não temem a Deus, não se importam com Deus, só faz coisa errada com dinheiro, só gasta, só ostenta. Quantas pessoas são incontáveis? Multimilionários, bilionários que são assim. Então a gente precisa de fato de pessoas cristãs nessas posições. E eu creio que Deus quer sim que existam pilares cristãos, né? Filhos de Deus nessas posições de destaque, de poder, né? De abundância financeira, pra gente conseguir fazer uma diferença, cara. É só assim que a gente vai conseguir aos poucos mudar essa sociedade, mudar a cultura, sermos de fato sal da terra e luz do mundo, que no final do dia é o nosso chamado, né? Ser sal da terra, ser luz no mundo, fazer a diferença, manter os princípios e valores bíblicos, cristãos, né? Expandir o reino de Deus da forma que Deus quer e não da forma que a gente quer. Então não coloque a prosperidade, a riqueza como um estigma, como algo ruim. Não é algo ruim, tá? Não é errado você ter ambição, não é errado você querer conquistar coisas nessa vida, você ter sonhos, objetivos, não é errado isso, né? Por isso que a própria Bíblia fala: apresente os seus planos, os seus projetos a Deus e Ele endireitará os teus caminhos. Não tem problema você ter planos, você ter objetivos, você ter vontades, sonhos. Não é um erro, não é errado isso. Não entra nessa falácia, não se engane com isso. Não é errado. Só apresenta para Deus, fala: Deus, eu quero fazer isso, quero conquistar aquilo, quero isso, aquilo. Alinha meus projetos aos teus, sabe? Direciona meus caminhos, me ajuda a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda a usar o dinheiro de uma forma que abençoe pessoas, que eu sirva o próximo com o dinheiro que o Senhor colocar nas minhas mãos, né? Que eu possa fazer a diferença nessa terra, que eu possa expandir o teu reino. É isso, cara. Entendeu? Mas enfim, eu acho que é um tópico muito importante pro meio cristão. Talvez eu fale sobre isso em algum outro vídeo, mas é importante falar sobre isso porque eu vejo que muitas pessoas, muitos cristãos têm esse estigma com o dinheiro, cara, que é completamente errado. Você enxerga, muitas pessoas até usam a própria Bíblia falando que não, a Bíblia fala que o dinheiro é ruim, o dinheiro é maligno. Mentira, me mostra onde na Bíblia que fala isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é ruim, é maligno, é um pecado, mas não que o dinheiro em si é um pecado. Senão, Davi então estava em pecado, Salomão estava em pecado, Abraão estava em pecado, porque todos eles tinham dinheiro em abundância, eram extremamente ricos. Então assim, vamos tentar entender melhor o que Deus quer da gente, vamos apresentar a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos e vamos fazer uma diferença, cara. A gente precisa de pessoas ricas e cristãs, a gente precisa de pessoas em poder e cristãs para fazer uma diferença real, né, para abrir a mente das pessoas, conseguir fazer com que o reino de Deus expanda nessa terra. A gente precisa disso. Abra sua mente e deixa Deus te usar. E se você quer evoluir mais todos os dias, já me segue para mais conteúdo de valor, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já compartilha o vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem, precisa entender melhor sobre o dinheiro e apresenta seus planos a Deus. Apresenta essa mensagem para Deus, apresenta seus projetos para Deus e pode ter certeza que Ele vai endireitar seus passos, seus caminhos e vai fazer com que você atinja os objetivos, não só os seus, mas os que Ele quer para você, tá bom? Mandem as suas dúvidas nos comentários, deem sugestões para próximos vídeos e fiquem com Deus. Uma próxima semana para todos. Tamo junto.